eu comecei a desenvolver uma coceira na pele e essa coceira ela foi se alastrando, se alastrando, se alastrando. Eu já estava grávida, eu estava ali por volta do 4º mês de gravidez, quando isso começou a crescer. E aí foi feita uma série de tentativas com uma série de medicamentos que não deram resultado, todos os medicamentos à base de corticoide. Eu também já sabia que corticoide não era muito bom, porque tinha o meu irmão que era asmático, o meu irmão mais novo, usava muita bombinha, teve um problema com crescimento, bom, enfim, não queria usar o corticoide. E aí o Luiz, em uma dessas passagens dele por essas lojas de CBD em Portugal, uma pessoa falou para ele sobre o óleo do canabidiol e começou a explicar para ele quais eram as finalidades de tudo aquilo. Certo. E aí ele levou esse canabidiol para casa. Quando ele começou a me falar, foi quando eu dei um Google a primeira vez. E aí foi quando eu descobri que o óleo de canabidiol também servia para tratamento de psoríase. Naquela altura eu já tinha sido diagnosticada, a psoríase é uma doença autoimune, então é assim, a gente nunca está curado, Sim. né? Mas o nosso sistema imunológico precisa estar regulado para que ela não se manifeste. Então, foi quando eu desenvolvi psoríase e aí eu mesmo comecei a me automedicar com esse canabidiol. E foi ele que surtiu efeito. Show. Quase 3 meses, 4 meses aí fazendo tratamento com remédios de farmácia, com as drogas de farmácia, que não resultaram em nada. E quando eu migrei para o canabidiol, em menos de 2 meses eu já estava tendo ali um resultado muito satisfatório. Foi muito positivo. Bacana. E você estava falando sobre o uso lá atrás, né, já da cannabis medicinal. É que também tem muita gente que acha que isso surgiu agora, né? Estão arrumando um jeito de colocar a cannabis aí no mercado, tem muita coisa assim. Estão arrumando argumentos, né? Que a cannabis funciona para isso, para aquilo. Isso não é assim, não sei o quê, mas... não é agora que descobriram a cannabis medicinal, né? Ou seja, quando chegou no Brasil, houve a proibição, mas antes de ter proibição, já se usava muito cannabis, que você falou aí. Exatamente. Inclusive para tratamento de asma, né? Era vendido, inclusive, cigarros já prontos de maconha para tratamento de asma, né? Caramba. Então, é uma coisa muito... que a gente está equalizando os assuntos, né? Mas utilizada de forma medicinal, ela é muito mais antiga do que isso ainda, Renan. A gente que vai estudar um pouquinho mais a fundo a história mesmo da cannabis, a gente encontra os primeiros registros, por exemplo, nas escrituras egípcias, né? Tem uma das deusas egípcias, que ela se chama Sichat, e no sarcófago dela tem uma folha desenhada em cima da cabeça dela e é uma folha de maconha. Naquela época, inclusive, já era oferecido para as mulheres, por exemplo, no momento do trabalho de parto, a maconha macerada, né? Uhum. Que eles davam aquilo para as mulheres comerem para elas conseguirem suportar a dor do parto. Era como um anestésico, né? Exatamente. Então, é assim, se a gente for analisar também de uma forma muito mais histórica, a gente percebe que isso é muito, muito antigo. É muito antigo mesmo. A gente precisa lembrar que cannabis ela é uma planta de poder, né? Ela é uma planta que ela tem um poder medicinal, não só medicinal, né? Enfim, eu acredito na potencialidade da planta como um todo. Então, é muito pequeno a gente falar, não, serve só para o medicinal, serve só para o recreativo. É uma planta tão polivalente, a gente pode usar ela de tantas formas que fica até injusto a gente classificar ela dentro de só uma dessas facetas que ela pode oferecer para a gente.